O Christian Horner caiu, não é mais o chefe da Red Bull, e eu tive que vir aqui para uma edição extraordinária para tentar ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo dentro da equipe Red Bull. Já se sabia que ele estava se segurando ali por um fiozinho, né? Mas o que será que cortou esse fiozinho? Eu acho que essa é a grande dúvida do momento, porque é muito incomum que uma equipe, principalmente uma equipe do tamanho da Red Bull, troque de chefe de uma hora para outra, no meio da temporada, nem foi nas férias de agosto, foi entre uma corrida e outra. É claro que a Red Bull nunca tinha trocado de chefe, né? O Christian Horner estava desde o começo, estava há 20 anos lá, então é uma decisão enorme que ela, claro que ela não tem um motivo, ela começa lá atrás, ela começa no começo do ano passado, mas ele foi sofrendo vários desgastes e parece que alguma gota d'água aconteceu para essa decisão ser tomada depois do GP da Grã-Bretanha, porque não era algo que nós tínhamos um indicativo que se falava no paddock, ele tá para cair agora. Não, ele estava numa situação difícil. Não é como se a decisão tivesse sido tomada já e faz aí Silverstone para não ficar feio, porque esse é o GP caseiro e depois vai ser anunciado, né? Parece que realmente alguma coisa aconteceu. O que poderia ter acontecido, né? Desde o começo do ano passado, quando tem aquela investigação, que ele passa por uma investigação interna por causa de uma denúncia de uma funcionária por importunação sexual, e essa denúncia que foi julgada de um jeito que há muitos questionamentos a respeito de como foi esse processo interno. Ele é liberado internamente, essa funcionária vai para a justiça comum por meio de uma causa trabalhista e isso ainda vai para julgamento. Eu vou voltar nesse ponto depois. Quando chega nesse momento, no começo do ano, a Red Bull já está passando por um processo de fratura, né? Tinha morrido o Dietrich Mateschitz em 2022, se não me engano, foi em outubro de 2022, e com ele começa, com a morte dele, sem a presença dele, várias coisas que eram valores dele ali na Red Bull, isso vai ficando para trás, a Red Bull fica um pouco mais corporativa e vai ficando também mais dividida entre o lado austríaco do Mateschitz, do filho dele, do Olaf, que é o CEO da parte austríaca e tudo mais, e o lado tailandês, ao qual o Christian Horner se segura quando rola esse escândalo, né, da importunação sexual, porque ele percebeu que do lado tailandês isso não tinha um efeito tão grande quanto os resultados que ele tinha na pista. Ele apresentava, olha o que eu fiz com essa equipe. Essa equipe veio do nada, era desacreditada e é essa gigante que é hoje. E isso era o suficiente para segurá-lo no cargo, né? O pessoal da Tailândia sempre ouvi isso, que eles nunca se importaram tanto com esse caso de importunação sexual, que era algo importante para o lado austríaco. Pois bem, ele consegue se segurar. Isso mesmo, aí começa um ponto interessante que pode ter levado ao que a gente viu acontecer hoje. O pessoal da turma do Verstappen, então, o que o Verstappen realmente acha a respeito disso, a gente nunca soube, porque ele é muito blindado a respeito disso. Mas empresário, pai e Marco, eles começam a trabalhar junto, aproveitando esse momento para tentar se livrar do Christian Horner. Daí tem o drive do Google que a gente recebeu e tudo mais, com provas daquele caso e tal. Tudo isso teria a ver com essa tentativa deste grupo tentar se livrar do Christian Horner. Isso não dá certo porque ele tem o apoio dos tailandeses. E aí começa várias coisas, o Verstappen vai para Mercedes, o Verstappen vai para Aston Martin e tal, tudo tentando pressionar essa saída. Essa conversa volta com muita força, vinda justamente do empresário do Max Verstappen, ela volta no começo de junho, no GP da Espanha, de que, sabe, aquelas conversas estão retomadas, pode ser que ele saia e tudo mais. Isso, a leitura é de que isso servia também para colocar mais pressão sobre o Horner,
aproveitando que o cenário para o Horner tinha mudado com os tailandeses. E como esse cenário mudou? Esse cenário mudou porque a equipe está indo ladeira abaixo. Então, uma das possibilidades é que seja uma pressão que tenha dado certo para o Max ficar na Red Bull no ano que vem, e 27, 28 até o final do contrato dele. E também pode ser que ele tenha mexido uma peça muito errada no tabuleiro dele, que seria tentar se livrar do Marco e colocar o Vettel no lugar dele. O Vettel não tem nada a ver com isso, mas o problema disso é se livrar do Marco, porque o Marco e o Verstappen, o Verstappen tem fidelidade com o Marco. Então, se o Horner tentou tirar o Marco nesse momento em que ele estava próximo do checkmate, foi o pior movimento que ele fez no tabuleiro. Mas como que a coisa chegou a esse ponto, né? O Horner foi uma peça fundamental para todas as conquistas da Red Bull. Como ele pode ir perdendo poder, chegando a esse ponto de ser retirado do comando da equipe, retirado da equipe, demitido da equipe. Bom, quais são as atribuições de um chefe de equipe, né? Ele tem que colocar as pessoas certas nos lugares em que elas rendem melhor, e ele também toma as decisões estratégicas do ponto de vista mais amplo da equipe. Então, qual é o próximo passo que essa equipe vai dar? O que o Horner sempre quis deixar como legado? Que ele ia fazer de uma marca de energético um campeão de construtores da Fórmula 1. Então, uma marca de energético iria fazer o carro que ia bater o carro da Ferrari, o carro da Mercedes, o carro de quem aparecesse para tentar tirar o título deles. E depois a Red Bull seria uma construtora de motores, que é algo extremamente ambicioso. Esse plano de motor, ele ganhou várias brigas políticas dentro da FIA, com a Fórmula 1, com a Liberty Media, para criar um ambiente para que fosse possível que a Red Bull desse esse passo. A Red Bull está dando esse passo no ano que vem, mas ele cometeu alguns erros nessa caminhada, na maneira como ele lidou com a questão da Porsche. Então, no momento que ele perde a Porsche e tem que costurar um acordo às pressas com a Ford, esse é o primeiro grande desgaste que ele sofre na Red Bull. Então, é uma coisa que já acontece lá atrás. Depois, começam a sair alguns elementos importantes da equipe. Então, o Rob Marshall, que é tido como o arquiteto do sucesso atual da McLaren, ele estava encostado lá, não estava trabalhando com Fórmula 1, estava descontente, não queria estar onde ele estava. A McLaren foi lá, ofereceu uns milhões de libras para ele e falou, ó, vem aqui trabalhar com a gente. O que o Horner falou? Ah, não, o Rob já fez muito pela equipe, mas atualmente ele não estava fazendo... ele estava realocado, né? Ele estava realmente realocado. E o que acontece com a McLaren é que ele tinha uma ideia de como fazer os pneus sobreviverem a altas temperaturas, a alta energia de curva e tudo mais, e ele não estava conseguindo colocar esse plano adiante na Red Bull. Ele vai na McLaren, a McLaren escuta ele, e olha onde está a McLaren agora. Isso foi um golpe, e isso aconteceu antes do caso de importunação sexual. Depois vem o Adrian Newey. O Newey, ele sim não gostou desse caso, ele é um cara meio das antigas, mas ele falou, não, isso aqui não. E também tinha o lado técnico da coisa, que ele sentia que estava sendo dado muito poder para a equipe do Pierre Vacher, que é o diretor técnico da equipe. O Newey estaria acima dele, mas que ele não estava sendo muito ouvido. O que estava acontecendo com o desenvolvimento do carro nesse momento? O carro estava sendo buscada a performance de pico muito do carro, e o carro estava ficando cada vez com uma janela de funcionamento menor. O que eles pensavam? Vamos primeiro levar ao máximo para o pico, que daí a gente faz a pole e depois a gente comanda lá na frente. O que acontece? Que
Essa performance de pico acabou atrapalhando a questão do desgaste de pneus. E quem que estava indo muito bem com o desgaste de pneus? A McLaren. Daí eles começam a perder muito terreno com a McLaren. Com esse caminho de tentar buscar o pico de performance do carro, eles acabam não vendo, como outras equipes viram, o quão importante era ter mais flexibilidade no carro e também essa questão de trabalhar melhor os pneus. Eles estavam focados em uma coisa que não era a mina de ouro, e com isso o carro foi piorando, e o carro foi ficando só guiável para o Max Verstappen e impossível de guiar para o segundo piloto. E o segundo piloto na época era o Sérgio Pérez, que estava falando tudo isso que eu estou falando e não estava sendo ouvido pela equipe. Depois, ele ouviu um pedido de desculpas lá em setembro, falar: você estava certo, você foi o primeiro a ver o que estava dando errado no carro lá em 2023, quando a gente estava dominando tudo. Pois bem, o Adrian Newey sai. Depois, o Jonathan Whitley também sai. Então, o Jonathan Whitley também é um personagem muito importante na Red Bull. Ele sai mais porque ele tentou se colocar numa posição de tentar virar o novo chefe da Red Bull, no momento que ele se moveu uma peça errada ali. E era um momento em que o Horner tinha o apoio dos tailandeses ainda. E ele acabou perdendo espaço ali e recebeu o convite da Audi e foi para a Audi. E essas são as saídas mais famosas, né? Eles perderam o chefe de estratégia, eles perderam o chefe de mecânico, e o chefe de estratégia foi para a McLaren, o chefe de mecânico foi para a Sauber, para a Audi também. Então, são várias baixas que aí foram resultando em várias coisas que foram piorando na equipe, né? Até os pitstops pioraram também. Então, foram várias coisas que foram minando o apoio que ele ainda tinha dos tailandeses, e aí parece que alguma coisa aconteceu para ser a gota d'água. Eu acho que a gente vai saber mais sobre isso, porque depende muito do que o Max vai fazer. Será que o Max já decidiu sair? Será que o Max vai ficar porque o Horner saiu? Essas são as grandes perguntas que ficam dessa saída do Christian Horner. E aí, talvez eu chegue com outro breaking aí depois de algumas semanas, não sei, porque o Horner interessaria a Ferrari, mas ao mesmo tempo o julgamento da ação trabalhista contra o Horner, ele vai ser no ano que vem, e o que eu tenho ouvido há semanas é que isso pode ser muito pesado para o Horner, as coisas que viriam à tona com esse julgamento. Vamos ver o que vai acontecer, e pode ser que eu volte com alguma outra edição extraordinária por aqui.